Está começando mais um Pod Sexo, pois hoje é sexta-feira, aquele dia tão gostosinho que todo mundo espera, né? Não só porque chegou o final de semana, mas também porque é o Dia Internacional do Sexo. Então eu só posso desejar a você que curta o seu dia, que goze o seu dia, que fique aqui com a gente, porque só está começando esse podcast onde a gente vai falar sobre sexo, obviamente. Na presença da nossa convidada de sempre, Aparecida Colepícolo, terapeuta e sexóloga. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal, necessário, mas que ainda é cercado de tabus, de preconceitos e tudo mais. Acredito que até por conta da questão do sexo e a dificuldade que existe quando a mulher chega a essa fase que é a menopausa. Sim. Você recebe muitas mulheres com queixas nessa fase da vida? Tenho recebido mais, até porque agora estamos nessa fase. Sim, né? Exato. E acho que quando a gente volta os olhos, eu tenho estudado mais sobre isso, tenho me interessado bastante, então, assim, tenho recebido mais. Quais são as principais queixas? As mesmas, as que uma mulher que não está nessa fase tem? Ou você enumeraria outras? Quando a mulher está na menopausa e chega para falar de sexo no seu consultório. Na maior parte das vezes, elas vêm todas pela mesma via. É baixa de libido. Tá. Porque a parceria está reclamando, né? Porque eu preciso transar mais, preciso ter mais relações, meu casamento não está bem. Então, vem por esta via. Infelizmente, Márcia, a gente ainda reduz muito o período da menopausa, a mulher, como o fim do sexo, né? A gente reduz a isso. Mas tem tantas outras coisas que a menopausa abrange. A gente estava até falando antes aqui, né? Que eu tenho visto pesquisas que temos 76 sintomas catalogados por conta da menopausa. Então, não é só baixa de libido. Então, a mulher chega e, às vezes, nem perto do período da menopausa. Porque a gente sabe que o período da menopausa, ele começa muito antes, né? E aí, com crise de ansiedade, com depressão. Se eu olhar só para isso, esse recorte da crise de ansiedade e da depressão, eu vou tratar isso, eu vou mandar para um psiquiatra e vou medicar, como ansiedade e depressão. E às vezes não é só isso. Pode ser já uma baixa de hormônio, que já está afetando todo o organismo como um todo, né? Eu ouvi uma expressão outro dia que achei muito legal. A menopausa, ela não é uma doença hormonal, ela é uma doença cerebral. O cérebro, ele começa a parar. Ele começa a dar indícios de que vamos parar a fase reprodutiva, mas ele para uma porção de outras coisas. E aí é muito complicado para a mulher também, às vezes, aceitar que ela está iniciando essa fase da vida dela, né? Porque ela tem que ter uma cabeça muito boa para entender. Porque quando se fala a mulher chegou ao final da sua fase reprodutiva, para muitas mulheres, isso é o começo do fim. Exatamente. Como aceitar esse período? Como trabalhar a mente para que esse período seja só mais um da sua vida? A gente precisa ouvir, ler muita coisa, entender muito disso, porque é assustador, não é assustador? Muito. Né? Quando a gente fala assim, mas eu tô na fase da menopausa. Ou seja, já estou depois dos 40, mas tem gente que fala assim, mas eu não tenho 50 ainda. Mas sim, começa muito antes. E as pessoas não querem olhar para isso. Ou mulheres, mas eu ainda menstruo, eu tenho meu ciclo normal. Eu fiz os exames e tal, ok, de hormônio. Não está. A gente precisa começar a olhar muito antes. Então, esbarra na questão do preconceito, do etarismo, que é uma questão social muito forte, né? Como uma mulher, ela está na fase da menopausa, acabou a vida dela totalmente, né? Como diz a minha ginecologista, vá para casa e morra, né? Praticamente é isso. Se a gente incorporar essa frase, a gente faz isso mesmo. É porque talvez a menopausa ela venha acompanhada exatamente disso que você está falando, o fim da fase reprodutiva, a idade que pesa. E se você não tomar cuidado, você vai acreditar que também vai ferir o seu desempenho sexual. Sim. Só que não, né? Só que não. Se você não quiser, não. Obviamente que a baixa de hormônios, ela age diretamente no desejo espontâneo, né? Tivemos nos outros programas sobre desejo espontâneo, só voltarem alguns episódios, né? Que a gente vai falar mais pra frente. Mas, assim, a baixa hormonal, ela vai diretamente no desejo espontâneo.
Nós não temos hormônio, principalmente baixa de testosterona e progesterona. A gente não vai ter esse desejo de acordei hoje, hoje é sexta-feira, vou sair muito afim de transar. Mas nós somos capazes de desenvolver o desejo responsivo, que é o alimentar a relação sexual, alimentar esse desejo sexual. Mas não precisa acabar, achar que acabou. Porque o sexo não é só reprodução, né? O sexo é muito mais que isso, é prazer. Agora, quando uma mulher ela chega na menopausa com essa questão da libido, isso também não é consequência da sua história de vida, daquilo que ela passou? Porque assim, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Existem mulheres que passam ilesas a menopausa. Algumas vêm com a depressão, outras com a libido baixa. Por que as mulheres elas trazem tais efeitos e não outros? E aí eu te pergunto o seguinte, é consequência da história de vida dessa mulher? É consequência da história de vida e é consequência de como ela está no momento. Porque tem muitas coisas que interferem. Por exemplo, atividade física. A atividade física é primordial. Você vê claramente uma mulher que faz atividade física passando pelo período da menopausa e a que não faz. Precisamos ter músculos, né? E não é músculo para ser forte, é só músculo para sustentar tudo isso, porque a gente perde massa magra. Exato. A mulher que já tem uma qualidade de vida, que faz uma terapia, que cuida um pouco mais do seu emocional, ela estará mais fortalecida. O humor melhora, né? O humor melhora, exatamente. Porque o humor também é um problema dessa mulher, né? Sim. Essa oscilação de humor. Essa oscilação de humor, ela é muito grande. Então, como eu disse, ela pode ser confundida com uma ansiedade, com uma depressão, algumas com um transtorno bipolar, né? Que, claro, que o transtorno bipolar é um pouco mais sério, mais grave, mas, assim, muitas mulheres chegam, olha, eu acho que eu tô com transtorno bipolar. Porque hoje eu acordo assim, amanhã eu acordo feliz, né? E a gente sabe que não, pode ser só uma questão hormonal. Então, eu preciso muito cuidado, eu tomo muito cuidado na clínica quando eu olho para isso. Até porque quando você tá no período, antes de chegar na menopausa, a menopausa ela é um marco. Ele é o último dia que você teve a sua última menstruação, assim como a menarca foi o primeiro dia. Nesses anos todos que antecedem a menopausa, se você fizer o exame hormonal num mês, ele pode estar correto. Não dá oscilação nenhuma. No próximo, ele já está baixo. No outro, ele está correto. Então, se o seu corpo faz isso hormonalmente, faça ideia o humor, né? Certeza. E para aceitar, hein, que a gente está entrando nessa fase? Porque, ok, o discurso é bonito, né? Vamos combinar? É lindo. Há aquelas mulheres, assim, tipo Cláudia Raia, que inclusive ficou grávida, achando que estava na menopausa. A gente vê essas mulheres maravilhosas. Claro que elas têm dinheiro e, portanto, se cuidam, né? A gente não pode se comparar a elas. Mas elas falam da menopausa, algumas com dificuldade, sim. Mas tem que existir dentro da gente a aceitação. Eu estou entrando nessa fase da minha vida. Como? É bom você citá-las, né? Porque a gente até falou outro dia, elas estão nos ajudando a aceitar isso com mais naturalidade. Porque se a gente for pensar nas nossas mães, nas mulheres aí dos anos que têm 70 anos hoje, às vezes a gente tem a tendência a olhar e falar assim, elas passaram bem pela menopausa. Quem disse? Exato. Elas sequer comentaram. Na verdade, elas sequer pararam para pensar. Não se olharam. Não se olharam. Então, o se olhar, como a terapia sempre faz, ele é muito difícil, muito doloroso. Mas sabe o aceita que dói menos? Tem que aceitar, tem que olhar. Tem que ir ao médico, fazer os exames. Obviamente que não para todas que têm condições de fazer toda a reposição hormonal. A gente sabe que tem toda a questão de câncer de mama. Mas que bom, a ciência hoje vem mostrando uma porção de suplementação, mudança de alimentação, tudo isso vai mudar. Então, assim, é olhar com carinho, sabe? Eu gosto de pensar assim, eu vou cuidar de mim. É se olhar com carinho. A gente já falou um pouquinho, mas eu quero ainda voltar nessa questão dos tabus, né? Porque mais do que nós mulheres, nos aceitarmos como estando nessa fase, é a sociedade olhar para essa mulher. Que olhar a sociedade tem hoje para uma mulher na menopausa? Estamos caminhando para uma melhoria, mas a sociedade ainda tem um olhar não só para a mulher na menopausa, para o envelhecimento feminino, né? A questão do etarismo. Uma mulher velha, ela não é bem vista, né? O homem grisalho, ele é muito bonito. A mulher grisalha, ela já não é tão bem vista.
Nós, de fato, temos toda a questão de redes sociais, que a gente tem essa equiparação com outras mulheres, aparecimento de ruga, pele, a gente tem todo esse olhar que é fruto do etarismo. A sociedade cobra isso da gente ainda. E é como se você falasse assim, eu estou no período da menopausa como se fosse feio, como se fosse uma fragilidade. É uma fragilidade, é mesmo, mas vai acontecer com todas. Sim. A gente está falando dos recursos que hoje, felizmente, existem. E a Natália hoje não está aqui, a gente até deixou o microfone dela, porque ela só não está de corpo presente, mas ela está presente aqui sempre. E a Natália tem para oferecer a fisioterapia pélvica, que ajuda muito a essa mulher, né? Exatamente, eu acho que ela vai poder falar... Vocês indicam, né? A gente se indica. Porque o período da menopausa, por conta da baixa de libido, nós temos um ressecamento vaginal. E aí, outro cuidado, a gente não pode também só falar de ressecamento vaginal. O nosso ressecamento é total. Ele é ocular, né? Pele, cabelo, ele interfere em tudo. Mas na questão do ressecamento vaginal e da atrofia vaginal, a fisioterapia pélvica realmente é muito importante. Porque ela ajuda a passar por isso de uma forma mais leve, né? E a incontinência urinária, né? Que eu preciso falar a parte da Natália. Sim. A incontinência urinária que aparece também nas mulheres por conta da baixa hormonal. Momento para a jornalista pensar. Já falei disso. Acho que essa questão é importante. Outro ponto que eu queria tocar contigo é a questão do impacto psicológico que existe. Porque uma mulher na menopausa, por exemplo, ela pode ter interferências negativas na sua vida social, na sua vida do trabalho. Como conduzir para que seja só um período, né? De novo, né? O discurso belo. Exatamente. Só que não é tão simples assim. Não é tão simples, como eu disse. Isso é um acontecimento de alguns anos, né? Algumas pesquisas mostram um acontecimento de 5 anos. Mas, assim, o que a gente tem que tomar muito cuidado e olhar para dentro, né? Se eu estou num período de não me reproduzo mais, não tenho mais essa libido que eu tinha aos 30 anos, a gente tem que tomar muito cuidado para não interferir na questão social. Então, eu paro de sair com os amigos, eu paro de sair até com uma parceria, não gosto, começo a me sentir feia, porque, como a gente disse, interfere no cabelo, na unha, a unha fica quebradiça, começo a me sentir feia, começo a me isolar. Então, é sempre atenção, pontos de atenção. Eu mudei muito o meu comportamento, ou estou pretendendo mudar muito o meu comportamento, já não tenho mais vontade de fazer muitas coisas que antes eu tinha, são pontos de atenção que precisa cuidar, procurar um médico e procurar terapia. Por onde começar? Na fase da menopausa, eu iria dizer que é para começar pela terapia, mas eu não gosto. Eu acho que, assim, seria muito importante ir ao médico, porque quando chega na terapia, se for neste período, né? Obviamente que já está acarretado de uma porção de outros sintomas. Mas se já vem com a informação de uma baixa de hormonal, a gente consegue colocar cada sintoma na sua caixinha. O que é uma ansiedade advinda da menopausa? O que é uma ansiedade que já tinha ao longo da vida? A gente consegue equilibrando isso. Eu acho que isso é muito importante. Fora que nós, mulheres, a gente tem que, sim, ir ao médico todos os anos, fazer todos os exames, né? Isso é importantíssimo. Então, médico, psicólogo e, como diz a Natália, sempre por último, a fisioterapia pélvica. Mas estamos falando mais sobre esse assunto, ainda que de forma mais tímida, porque eu mesmo, por curiosidade, pelo momento que eu estou passando, ando buscando, por exemplo, podcasts que falam para essas mulheres, e não existe. São poucas as pessoas que ainda tocam nesse assunto, mas tem se falado mais. Tem se falado mais. Até hoje eu falei sobre um podcast que eu estava ouvindo de um ginecologista fantástico. Hoje os médicos também têm alguns ginecologistas que estão se voltando muito para o período da menopausa, né? Ginecologistas mulheres que também já estão passando por isso e acabam se importando mais, né? Eu até brinquei que minha ginecologista fala, vá para casa e morra, porque ela fala que foi estudar muito isso por conta disso, de ouvir isso de outros colegas.
Então, isso é muito importante. Assim, a sociedade está se voltando para isso, até porque nossa geração, né, Márcia, é uma geração muito grande. Imagina quantas mulheres agora na nossa idade nós vamos envelhecer, é uma geração grande. Você acha que o que pesa mais na menopausa é o fim da vida reprodutiva, a queda da libido ou a chegada do envelhecimento? Eu entendo que é a chegada do envelhecimento, mas as mulheres ainda se reduzem à queda da libido. Ah, é? Sim, porque olham, vem procurando por isso. Ah, eu tô com baixa de libido. Sei. E aí depois olha, não, mas eu estou envelhecendo, acho que também tá ruim. Associado uma coisa à Associado. outra. Que engraçado isso, né? Porque existem fatores muito mais importantes a se Sim. olhar, né? É. O que você diria para uma mulher que está entrando, descobriu agora, que está entrando na menopausa? O que você diria a essa mulher? Para ela, eu diria que é importante se olhar, é importante se cuidar, mas eu gosto de uma coisa que eu faço para mim agora, assim, eu pego a minha menopausa e falo, oi, o que a gente tem que fazer hoje? O que a gente precisa fazer por nós? Porque ela vai te acompanhar ao longo da vida. Então, assim, seja sua melhor amiga, seja amiga desse período que você está passando e vá procurar ajuda. E para o parceiro, o que a gente pode dizer para esse parceiro? Ah, o parceiro. O parceiro, ele precisa de muita orientação. Precisa também de muita orientação. Mas os homens, eles ficam muito perdidos com isso. Porque Nem é culpa deles, na verdade. Se é novidade pra gente, se a gente tem esse preconceito, imagina pra eles. Porque homem não passa por isso. Homem não entende o que é uma baixa hormonal e uma oscilação de humor por conta de uma baixa hormonal. Nós já temos isso ao longo da vida toda, né? Porque quando a gente cicla, a gente oscila. Mulher é mulher de fases. Sim. Homem não sabe. Então, assim, a mulher também precisa fazer com que o homem se envolva nisso, nesse período. E o homem precisa se interessar. Tá. Né? A minha mulher, eu tô vendo que minha mulher está com um movimento. Ela precisa de mais cuidados. Existe uma fragilidade emocional grande. Então, o homem precisa acolher essa mulher. E o que esperar da sociedade? Ou qual é a mudança, o ressignificado que a sociedade poderia dar a esse período da mulher? É o que seria o mais esperado, né? Tratar isso como naturalidade, como qualquer outro período da vida, né? Assim como se trata a primeira menstruação da mulher como uma vitória, né? Antigamente fazia festa, não é? Nossa, agora você ficou mocinha, é uma grande conquista. Também não é para ser assim, porque isso também traz diversos problemas. É só mais uma fase. A menopausa também é só mais uma fase. A sociedade precisa olhar com carinho. É só mais uma fase. Com certeza. Bom, estamos entrando na reta final aqui. Eu queria terminar esse podcast perguntando para você como tem sido essa fase para você. Aí uma pergunta bem pessoal. Essa fase tá... Eu tô começando a olhar para ela. Algumas pessoas ainda se assustam. Falam, mas você tá entrando na menopausa. Porque é nova. Né? Nova. Não sou, gente. 47 anos. Eu vi uma pesquisa que a gente tem que contar mais ou menos 33 anos depois da primeira menstruação. Então, minha foi aos 13, 46, 47 anos. Não, eu não tô com baixa hormonal, mas eu tenho alguns sintomas que, como eu me conheço, eu fiquei atenta. A oscilação de humor é um deles, a baixa de libido aparece também, a questão de ressecamento das mãos, muito, o cabelo um pouco mais ressecado, começa a ficar um pouco mais fraco. Então, é um período delicado, né? Sim. Mas, assim, eu tô me mantendo firme, falando com isso, falando com as amigas, tentando falar sobre isso com naturalidade, pegando na mão da minha médica e da minha menopausa, vamos lá, o que eu tenho que fazer, né? Isso. Cuidando disso com carinho. Bom, eu quero aproveitar para abrir o microfone aqui para uma especialista, de repente uma ginecologista, vir falar especificamente sobre esse momento. É um momento bastante importante para a mulher. Como dito aqui, é só mais um período da vida da mulher, mas é um período que ainda, eu acho que mais do que todos os outros, é um período carregado de muitos tabus, de muitos medos, de dificuldade na aceitação até da própria mulher. Então, seria muito legal, né, Cidinha, a gente trazer uma ginecologista aqui para acrescentar mais sobre esse assunto. Eu acho que quanto mais se fala,
melhor a qualidade de vida para essas mulheres. E que bom que a gente está falando, porque, como bem disse a Cidinha, provavelmente a minha mãe não sentiu nada, e ela, de fato, não sentiu, mas eu fico me questionando, depois ouvindo a Cidinha, será mesmo que ela não sentiu ou ela não tinha coragem de falar, né? Então, olhando para o horizonte, assim, eu consigo imaginar que outras mulheres que virão vão viver esse período de forma melhor, né? E cabe a nós que estamos chegando agora nessa fase de vamos falar sobre isso também, abrir as portas aí. E que legal, né? Sim, é importante que uma médica venha até para esclarecer toda a questão da reposição hormonal, porque, como eu disse, existe todo um tabu a respeito da questão do câncer. Mas tem hoje os hormônios que não são causadores de câncer, tem toda a suplementação que é importante, né? Fato é que a gente tem que fazer alguma coisa. Sim. Não pode deixar passar, porque é saúde, né? A gente precisa olhar para isso, é saúde. Às vezes a gente só quer retomar o que já é nosso de direito. Exato. Já tem o hormônio, a gente só precisa retomá-los. E muito melhor, porque a mulher, quando ela chega nessa fase, ela tem mais conhecimento, tem mais experiência da vida. Então, ela é só tocar o barco. E, por favor, não vá para casa dormir. Ou não vá para casa morrer, né? A gente está aqui firme e forte para tudo. Bom, eu queria dizer para a Cidinha o seguinte. Ia sugerir aqui que, a partir de agora, vocês lançassem assuntos. Sim, é importante para a gente. Tem as redes sociais da Cidinha, você quer deixar? O seu Instagram? Não tenho. Não Só tenho a minha tenho? pessoal. Podem deixar, eu vou marcar, né? Não tem problema. Então, manda no Novo Dia, porque aí a gente vai, a partir de agora, trazer aqui o assunto que você quer ouvir sobre sexo, né? A gente Tenho quer da Natália. Tem o da Natália. Natália Mian, fisioterapeuta. Pronto. Então, tem o da Natália, tem o do Novo Dia. Você pode deixar lá a sua sugestão, perguntas que vocês têm, dúvidas sobre assuntos que nós já trouxemos aqui, certo? Sim. Sempre fica, né? A gente acha que está tirando todas as dúvidas aqui, mas lembrando que esse podcast a gente está fazendo para você. Então, a gente quer essa troca, porque essa troca é fundamental. E até sugestões para novos temas, temas que às vezes a gente está falando só sobre sexualidade, mas tem uma questão específica de relacionamento que queira falar. Isso é muito importante. Bom, gente, é isso. Sextou. Pode sexo? Pode sexo, sim, se for a sua vontade, é claro. Se não, tudo bem. Vamos lá. É vida que segue. A gente volta na sexta-feira que vem com outro assunto. E aí, sim, com o retorno da Natália. Obrigada, beijo, gente. bom fim de Tchau, semana. tchau. Tchau.